Não podemos deixar de nos questionar sobre os lugares em nosso mundo completamente isolados da civilização humana. Esses locais remotos, escondidos nos cantos mais distantes do planeta, permanecem envoltos em mistério e magia. Até que ponto eles estão escondendo segredos? E quem se aventuraria nessas regiões aparentemente inóspitas? Junte-se a nós enquanto apresentamos os 15 lugares mais isolados do planeta, onde é impossível ousar ir. Eu me chamo Potsampak e seja muito bem-vindo ao Opala Wind. Número 1. Ilha de Queimada Grande. Se você tem medo de cobras, prepare-se, pois vamos falar sobre uma pequena ilha densamente povoada por venenosas serpentes que podem arrepiar os cabelos. Imagine ser deixado em uma ilha cheia de cobras. Isso é um pesadelo para qualquer pessoa com ofidiofobia. Mesmo para aqueles que não têm uma fobia total, é natural temer essas criaturas deslizantes e por vezes venenosas, que tiram a vida de milhares de pessoas todos os anos. Essa pequena ilha mede apenas 430 mil metros quadrados ou 106 acres de tamanho, e é tão densamente povoada por cobras que é suficiente para inspirar ofidiofobia em qualquer um. Localizada ao largo da costa do sudeste do Brasil, a ilha possui diversos ecossistemas, incluindo uma pequena porção de floresta tropical. Ela está situada a cerca de 20 milhas da costa continental, o que é suficientemente longe para evitar que as cobras alcancem o continente da América do Sul. Isso é um alívio para muitas pessoas, considerando o potente veneno dessas criaturas. Mas vamos falar sobre as cobras, as verdadeiras estrelas do espetáculo. A mais letal é o Bothrops nosolaris, conhecida como a cabeça da lança dourada, uma víbora que habita a Ilha das Cobras no Brasil. Esta cobra é única, só sendo encontrada nessa ilha, tornando-a notável. O acesso à ilha foi proibido pelo governo brasileiro, exceto para a Marinha do Brasil e pesquisadores com permissão especial e acompanhamento médico devido ao risco de contato com o veneno das cobras. Apesar das restrições do governo, relatos de biopirataria surgiram, com indivíduos visitando a ilha para adquirir cobras para pesquisadores e colecionadores. No entanto, dados os perigos extremos envolvidos em visitar a Ilha da Cobra, esses relatórios podem ser exagerados ou falsos. Além das graves consequências legais, a visita sem permissão pode resultar em morte. Observar de longe, talvez através de uma tela de computador, é a melhor opção para se manter seguro e distante da cabeça da lança dourada. Número 2. Ilha Sentinela. A Ilha Sentinela do Norte, parte das Ilhas Andamão e Nicobar. Pertencente ao território indiano, abriga o povo sentinela. Esse grupo escolheu viver isolado e não tem interesse no mundo exterior. O governo indiano impôs leis rígidas para proteger esses habitantes, e qualquer viagem à ilha é estritamente proibida. Os sentinelas desconhecem completamente o que ocorre no resto do mundo. Para eles, termos como TikTok, Covid-19 ou NFTs são completamente estranhos. No final do século XIX, ocorreu a primeira tentativa de contato com a tribo sentinela, mas foi um desastre total. Apesar de várias tentativas de comunicação, todos os esforços foram recebidos com ataques cruéis. Em janeiro de 1991, o diretor do Serviço Antropológico da Índia fez o primeiro contato pacífico com o povo sentinela, porém sem resultados frutíferos. Qualquer tentativa de acesso é recebida com resistência. A Ilha Sentinela do Norte permanece inexplorada. Os habitantes protegem ferozmente suas terras e demonstraram claramente o desejo de ficar isolados, respondendo com hostilidade a quem tenta entrar, como evidenciado em trágicos incidentes em 2006 e 2018. Número 3. Ilha Tristão da Cunha. Tristão da Cunha, localizado a 14 milhas ao sul da Ilha Santa Helena, no Atlântico Sul, é um dos arquipélagos habitados mais remotos do mundo. Chegar a Tristão da Cunha não é tarefa simples, especialmente vindo dos Estados Unidos. A rota mais prática envolve um voo de 15 horas para a Cidade do Cabo, na África do Sul, seguido por uma viagem de barco de 6 dias. A ilha não possui uma pista de pouso e é rochosa, o que torna o acesso desafiador. Descoberta em 1506 por um almirante português a caminho do Cabo da Boa Esperança, a ilha foi estabelecida como um assentamento permanente em 1816 por uma guarnição britânica. Hoje, é um território ultramarino britânico com 242 habitantes de origens variadas. A comunidade na ilha é unida,
contando apenas com 7 sobrenomes entre os residentes. O casamento entre diferentes origens é comum, o que contribui para a diversidade genética. A ilha possui seu próprio dialeto do inglês, falado por um número reduzido de pessoas, e oferece serviços limitados de internet. E não possui telefone, rede celular ou jornal local. Com 2 igrejas, uma instalação médica e uma escola com 5 salas de aula para crianças de 3 a 16 anos, os profissionais médicos e os sacerdotes visitam a ilha apenas por curtos períodos. A ilha permaneceu fechada para turistas desde o início da pandemia em 2019. No entanto, após a administração da vacina contra a Covid-19, é previsto que a ilha reabra para o turismo, oferecendo 9 viagens anuais em navios pesqueiros para os visitantes interessados. Número 4. Dana. Dana, na depressão de Danakil, é um mundo à parte. Quando se aventura por este terreno alienígena, a primeira coisa que atinge os sentidos é o calor seco e sufocante, acompanhado por um odor intenso de enxofre e cloro. Contudo, no meio dessa paisagem desolada, surgem manchas de verde neon e amarelo, quase como ovos mexidos escorrendo. É uma visão peculiar, pois a depressão de Danakil se encontra num local remoto, na região nordeste da Etiópia, próxima da Eritreia. Localizado a cerca de 100 metros abaixo do nível do mar, é um dos pontos mais baixos da Terra, com uma média diária de temperatura de 34,4 graus Celsius e apenas cerca de 100 milímetros de chuva por ano. É também um dos lugares mais quentes do planeta. Esta região vulcânica é um deserto de sal, situado no encontro de 3 placas tectônicas, onde a intensa atividade vulcânica do Rift da África Oriental e as ocorrências hidrotermais moldam este local, tornando-o mais quente do planeta. De fato, frequentemente é comparado a Marte, sendo um ambiente ideal para pesquisar os limites da vida terrestre, com mais de 30 vulcões ativos e inativos. A depressão de Danakil é uma das paisagens geológicas mais singulares. Um cenário estranho e misterioso, repleto de fontes termais nocivas, lava negra congelada, fluxos e vastas bacias de sal remanescentes de lagos antigos. Este contraste é notável em relação às terras altas e temperadas da Etiópia. Além disso, é um dos lugares mais secos e quentes do mundo, marcado historicamente pelo local onde o famoso fóssil hominídeo Lucy, de 3,2 milhões de anos, foi descoberto em 1974. Número 5. Fossa das Marianas. A zona DAO varia entre 6 e 11 mil metros de profundidade. Essa região abriga alguns dos ambientes marinhos mais ativos e diversificados do nosso planeta, representando um desafio significativo para os pesquisadores devido às suas dificuldades técnicas. A Fossa das Marianas, localizada no oeste do Pacífico, ligeiramente a leste das Ilhas Marianas próximas a Guam, abriga os habitats mais baixos da Terra, oferecendo ambientes únicos, incluindo aberturas expelindo dióxido de carbono e lama ativa de enxofre, vulcões e vida marinha adaptada a pressões 1000 vezes maiores que o nível do mar. A Fossa das Marianas contém o Challenger Deep, a seção mais ao sul, com a parte mais profunda do oceano. A profundidade do Challenger foi estimada em 10,9994 metros em 2010 pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, utilizando pulsos sonoros enviados pelo oceano. Além disso, a Fossa Marianas possui o segundo ponto mais profundo do oceano, conhecido como Ponto de Sirena, a 35.462 pés de profundidade, localizado a 200 km a leste do Challenger Deep. Esta trincheira se estende por 2.542 km, mais de 5 vezes o comprimento do Grand Canyon. Expedições recentes descobriram uma vida diversificada nas profundezas da Fossa das Marianas. Os ambientes extremos abrigam animais capazes de suportar pressões severas e total escuridão, adaptados à grave falta de comida. Alguns micro-organismos sobrevivem a substâncias como metano ou enxofre, enquanto outros organismos se alimentam da vida marinha localizada mais abaixo na cadeia alimentar. Número 6. Surtsey Islands. Surtsey Islands, emergida em 1963 após uma erupção vulcânica de 3 anos, tornou-se um centro de pesquisa científica e observações. Seu foco principal reside na compreensão de como um ecossistema se desenvolve sem intervenção humana. Curiosamente, apenas alguns cientistas têm permissão para acessar as instalações da ilha, tornando-a um dos lugares mais inacessíveis do planeta. Esta ilha misteriosa guarda uma história fascinante. Tudo teve início com um tomate. Sim, você ouviu corretamente. Na ilha Cersei,
um local meticulosamente monitorado, abrigando apenas uma pequena casa para alguns cientistas. A entrada é estritamente regulada. Antes de permitir a entrada na ilha, é imprescindível que qualquer pessoa seja minuciosamente revistada, pois uma das regras primordiais é evitar a introdução de qualquer semente. Contudo, houve uma falha de cuidado por parte de alguém, resultando na deposição acidental de sementes de tomate em um solo de lava. O resultado foi surpreendente. Um pé de tomate brotou na ilha, confundindo os cientistas. Após uma investigação minuciosa, descobriu-se que alguém inadvertidamente trouxera consigo sementes de tomate, e a planta teve que ser destruída para preservar a integridade das pesquisas na ilha. Esta é apenas uma das muitas histórias fascinantes que tornam a Ilha Surtsey tão intrigante. Número 7. Ilhas McDonald's. Localizadas no sul do Oceano Índico, a cerca de 4.000 km a sudoeste de Perth e a 2.000 km ao norte da base da Austrália na estação Davis, as Ilhas McDonald e Hard são destinos longínquos e incomuns. No meado dos anos 1850, o marinheiro americano John Hard descobriu a maior ilha e prontamente a batizou com seu próprio nome, William McDonald. Um ano depois, descobriu a segunda maior ilha e também a denominou com seu próprio nome. Algumas décadas mais tarde, caçadores de focas se estabeleceram na ilha e quase exterminaram a colônia de focas. Em 1910, as ilhas foram reivindicadas pela Grã-Bretanha e posteriormente transferidas para a Austrália em 1947. Desde 1997, as ilhas são consideradas patrimônio mundial, sendo Hard a maior, com 368 km². Essa ilha é um vulcão coberto por geleiras, com o Big Ben como sua elevação máxima, atingindo 2.745 metros, 517 metros mais alto que o Monte Kosciuszko, a maior montanha do continente australiano. No entanto, com várias erupções nas últimas 2 décadas, não é um local para ser habitado seguramente. Por outro lado, a ilha McDonald é significativamente menor, com apenas 186 metros de altura, mas também possui um vulcão ativo. Desde 1980, essas ilhas dobraram de área, sendo habitadas por pinguins, aves marinhas e focas, mas não por seres humanos. Para visitar, é necessário obter uma licença da Austrália, pois essas ilhas são protegidas como patrimônio mundial e localizadas dentro de uma rigorosa reserva natural da IUCN-1A. É um local excelente para pesquisadores estudarem os efeitos das mudanças climáticas em um ambiente imaculado e intocado. Número 8. Vale do Javari. Viajemos agora para o extremo oeste do Brasil, onde se estende uma vasta área de floresta tropical e terrenos acidentados, acessíveis apenas por meio de serpenteantes rios. Essa é a região do Vale do Javari, com 85.000 km², quase tão extenso quanto Portugal. É um dos últimos redutos intocados da natureza na Amazônia. Contudo, também é uma área sem lei, onde criminosos agem impunemente e o tráfico de drogas cresceu exponencialmente na última década. A generosidade tropical do Javari o tornou um foco para caçadores furtivos, pescadores e madeireiros ilegais, gerando conflitos violentos entre os habitantes indígenas e as comunidades ribeirinhas. Apesar dos perigos, o Vale do Javari abriga cerca de 6.000 indígenas de 26 grupos étnicos distintos, dos quais 19 vivem isolados. Muitos são descendentes daqueles que fugiram dos ataques escravistas e atrocidades no final do século XIX e início do século XX, buscando refúgio na região selvagem. Scott Wallace, autor de Invictus, Em Busca da Amazônia, visitou as últimas tribos isoladas há 2 décadas, juntamente com o renomado explorador brasileiro e defensor dos direitos indígenas, Sidney Possuelo. Devido à natureza intocada do Vale do Javari, se você planeja visitar essa região remota, prepare-se para uma aventura emocionante e perigosa, onde a natureza selvagem intocada coexiste com a violência e o perigo, e tribos isoladas convivem com traficantes de drogas e criminosos. Número 9. Parque Nacional Sarinama. O Parque Nacional Sarinama, localizado na fronteira entre a Venezuela e o Brasil, é habitado pelos indígenas Yacuana, que tem uma lenda intrigante sobre um espírito maligno que reside em cavernas nas montanhas. Embora possa parecer assustador, esta é apenas uma das muitas fascinantes peculiaridades desse lugar. Diferentemente de outros tepus, como o Sarinama, o Parque Nacional Sarinama é densamente arborizado, coberto por uma exuberante floresta que domina sua paisagem. Situado em uma das regiões mais remotas do país, o acesso mais próximo fica a centenas de quilômetros de distância.
Esse isolamento resultou na criação de um ecossistema único que abriga diversas espécies de plantas e animais endêmicos. No entanto, a característica mais marcante do Suriname são seus imensos sumidouros, 4 no total, sendo o maior deles o Sema Humboldt, medindo incríveis 352 metros de largura e 314 metros de profundidade. Este enorme buraco se expande ainda mais abaixo, com 502 metros de largura. Outro conhecido sumidouro, o Sema Martel, atinge a profundidade impressionante de 248 metros. Ambos os sumidouros estão localizados a apenas 700 metros de distância um do outro, tornando a visão desses buracos gigantescos verdadeiramente impressionante. A descoberta inicial dos sumidouros foi feita pelo piloto Harry Gibson em 1961. No entanto, a primeira missão para explorá-los só foi planejada em 1974. Vários exploradores e especialistas tentaram explorar os sumidouros, mas a escalada se mostrou desafiadora devido à largura crescente do buraco à medida que se aprofundava. Após vários dias, a equipe tentou criar um espaço para o pouso do helicóptero cortando árvores gigantes, o que inadvertidamente destruiu espécies raras de plantas. Uma segunda equipe de expedição, melhor preparada, chegou 2 anos depois. Essa equipe descobriu o terceiro sumidouro, o Sema de Laluvia, uma caverna de quartzito. Esta caverna tornou-se a mais longa conhecida no mundo, com 1,35 km de comprimento. Número 10. Motul, Tibete. Por 2 décadas, este local, chamado de Motul, no Tibete Oriental, permaneceu isolado e remoto, sem conexão por rodovias com o mundo exterior. Acredita-se ser o último condado na China onde o rio Brahmaputra flui antes de entrar na Índia, marcando o fim da estrada e da fronteira final. Motul, com uma população de cerca de 10.000 pessoas, principalmente dos grupos étnicos Memba e Luoba, é verdadeiramente um mundo à parte. Segundo as escrituras budistas tibetanas, Motul é considerado o local mais puro e sagrado do Tibete, muitas vezes chamado de o Lótus escondido no Tibete. Este local serve como um refúgio espiritual para muitos. No entanto, Motul não é apenas um lugar de significado espiritual. Suas montanhas cobertas de neve permitem o cultivo de frutas tropicais, como bananas e abacaxis. Isso se deve ao seu clima subtropical úmido, que traz uma quantidade considerável de chuvas e dias primaveris. Durante todo o ano, a região de Motul é um santuário natural, lar de inúmeras quedas d'água, rios e uma variada gama de flora, abrangendo desde plantas tropicais até aquelas adaptadas a climas frios. Para os que buscam um desafio, há a opção de fazer uma caminhada até Motul, porém, é preciso ter cautela, já que a jornada da vila até lá demanda 4 dias e é considerada uma das rotas de caminhada mais desafiadoras na China. Número 11. Ilhas Pitcairn. As Ilhas Pitcairn, conhecidas como um dos locais mais remotos que se possa imaginar, evocam a ideia de um verdadeiro refúgio isolado. Emergindo do oceano, essas enormes formações vulcânicas oferecem poucos pontos de atracação para barcos. A inhospitalidade é tamanha que apenas uma das ilhas, com uma área de meras 18 milhas quadradas, é habitada, tornando-a uma das menores ilhas habitadas do mundo. Mesmo 2 séculos após sua colonização, a ilha Pitcairn abriga uma população ínfima, com apenas 55 habitantes e pouquíssimos visitantes. A dificuldade de acesso, seja por via aérea ou marítima, torna a chegada um desafio para a maioria das embarcações. No entanto, para os poucos que conseguem alcançá-la, a jornada oferece uma experiência inesquecível, com possibilidades como observação de baleias e excursões em um céu noturno deslumbrante. Além disso, a ilha Pitcairn é famosa por seu mel único e mantém uma notável autossuficiência, típica dos amotinados que desembarcaram por lá há muitos anos atrás. A ilha possui apenas uma escola com 3 alunos residentes, além de um centro de saúde, uma loja, um correio e alguns edifícios culturais. Devido à limitação do acesso à educação, as crianças geralmente são enviadas para internatos na Nova Zelândia em busca de um ensino mais amplo. O único elo com o mundo exterior é o navio de dupla função, MV Silver Supporter, que viaja mensalmente das ilhas próximas de Tahiti e Manjereva até a ilha Pitcairn. Número 12. Cabo Melville. Nossa próxima viagem nos levará ao Cabo Melville, um promontório situado na costa leste da península do Cabo York, na Austrália. Anteriormente, esse local era conhecido como Stoney Cape, e depois foi rebatizado como Cabo Melville. Este parque nacional abriga várias ilhas, incluindo a Ilha Python e a Ilha Harris, parte do grande parque marinho da Barreira de Corais. No entanto,
O que verdadeiramente chama atenção em Cabo Melville é sua imponente cordilheira escarpada, coberta por milhões de rochas de granito preto do tamanho de carros e casas, empilhadas a centenas de metros de altura. Esse campo de pedregulhos atua como uma barreira contra incêndios florestais, preservando a umidade e criando um ambiente isolado, uma seção de floresta tropical muitas vezes comparada a um mundo perdido. Nesse local, diversas espécies animais existem há milhões de anos, isoladas de outras florestas tropicais. Recentemente, cientistas e cineastas exploraram a nebulosa floresta no topo da linha Melville, anteriormente inexplorada devido às enormes paredes de pedra que a cercam. 3 novas espécies de vertebrados foram descobertas lá, que se adaptaram a um estilo de vida ligado às rochas, sugerindo que essa ligação foi fundamental para sua sobrevivência ao longo de milênios em uma área tão restrita. Além disso, há expectativa de mais descobertas, pois várias novas espécies estão sendo identificadas, revelando ainda mais a singularidade do Cabo Melville. Para os habitantes tradicionais desta terra, o Cabo Melville é um local cultural de grande importância, identificado como um local significativo para o Jituvara. As ilhas contêm alguns dos mais impressionantes sítios culturais aborígenes, como a espetacular Ilha de Stanley, repleta de pinturas rupestres. Número 13, Cape York. Se você é um viajante apaixonado por explorar lugares remotos e acidentados, Cape York é definitivamente um destino que você não pode deixar de visitar. Localizada no extremo norte de Queensland, Austrália, esta península é o lar de alguns dos terrenos mais inóspitos e inacessíveis. No entanto, Cape York não é apenas um território selvagem e indomável, ele também possui uma rica história que abrange mais de 40 mil anos. Os povos aborígenes foram os habitantes originais da região, vivendo em harmonia com a terra por séculos. Estima-se que entre 200 e 1 milhão de pessoas habitavam a área quando os europeus fizeram o primeiro contato na metade do século XVIII. Atualmente, Cape York recebe cerca de 80 mil turistas por ano, muitos dos quais viajam até o ponto mais ao norte da península para contemplar a majestosa ponta de Cape York. Se você tem interesse em explorar terrenos acidentados, aprender sobre a história da região ou simplesmente apreciar a beleza natural deste local remoto, Cape York definitivamente merece um lugar na sua lista de destinos imperdíveis. Número 14. Montanhas Namuli. Esses 2 monólitos de granito, com 419 metros de altura, podem não apresentar o icônico horizonte de algumas das montanhas mais famosas do mundo, mas isso não os torna menos espetaculares. De fato, eles se assemelham a uma antiga fortaleza que se ergue sobre a floresta tropical circundante pastagens, com seu cume muitas vezes encoberto por nuvens. O Monte Namuli é considerado sagrado pelos habitantes locais Makua e a fonte, ou parte da fonte, de vários rios, incluindo o Gap e o Malaima. Embora poucos viajantes se aventurem a subir a montanha, não devido a desafios técnicos, mas sim à importância de respeitar as tradições e sensibilidades locais. A área circundante é um reduto tradicional da Renamo, e durante a guerra, a montanha serviu como refúgio para as comunidades locais devido ao terreno extremamente íngreme, que era inacessível. Até os dias atuais, a montanha permanece inescalável. Número 15. A Caverna San Duong. Localizada no coração do Parque Nacional Phong Nha Bang, no Vietnã, esse é um dos destinos mais espetaculares do Sudeste Asiático. Considerada uma maravilha natural, a Caverna San Duong foi descoberta em 1990 por um agricultor local, que buscava abrigo durante uma tempestade, e permaneceu um mistério até 2008, quando o mesmo agricultor a redescobriu. Esta caverna é verdadeiramente única. Seu tamanho impressionante se estende por 5 quilômetros de extensão, com seções transversais atingindo alturas de até 200 metros. Para ilustrar sua magnitude, é possível colocar um avião do porte de um Boeing 737 dentro da caverna. No entanto, alcançar essa maravilha natural é uma jornada desafiadora, envolvendo 2 dias de trilha intensa na selva, travessias de rios e uma vez dentro, os exploradores devem navegar, escalar, rastejar e nadar através de rios subterrâneos. Cada expedição a San Duong é cuidadosamente coordenada, contando com a presença de 2 especialistas em espeleologia, 3 guias locais, 2 chefes, 2 guardas do parque e 20 carregadores, garantindo a segurança e o bem-estar de todos os participantes. Os visitantes podem testemunhar paisagens deslumbrantes, desde raras formações de calcário até a maior estalagmite já encontrada, além de um sistema meteorológico localizado dentro da caverna. No entanto, apenas 10 pessoas por viagem são permitidas, com excursões ocorrendo uma vez por semana entre fevereiro e agosto.
Diante desse cenário, vale a pena considerar se este é o local que realmente merece sua visita. O que você achou desses lugares? Vale a pena visitar? Deixe o seu comentário. Até a próxima!